Olá pessoal, tudo bem? É possível que seja considerado juridicamente válido um contrato de namoro para confirmar que a intenção não é constituir uma família e, portanto, sem que se configure uma união estável? É sobre este assunto que conversaremos agora. Meu nome é Flávio Faur, sou advogado. Antes da gente conversar, eu peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem o canal e ativem o sininho para que o YouTube entenda a relevância deste vídeo. E assim, esta informação chegará a mais pessoas. Então vamos lá. O contrato de namoro é um documento que ele pode ser particular ou público e que serve para que os casais digam suas intenções em relação à vida amorosa entre eles e para deixar claro para eles e para a sociedade que se trata apenas de um namoro, sem que se tenha a pretensão ou a finalidade de constituírem uma família, ou seja, sem que seja então considerada uma união estável, né? Mas é muito controvertido esse tema e existe muita discussão no que diz respeito à validade e eficácia jurídica deste documento. Com isto, a importância do contrato de namoro é demonstrar fisicamente, através de um papel, a vontade das partes envolvidas naquele relacionamento. Lembrando que, muitas das vezes, após o término do relacionamento ou após o falecimento de um dos conviventes, é que vai se ingressar na justiça pedindo, então, o reconhecimento da união estável. E sabemos que o reconhecimento da união estável trará uma série de repercussões jurídicas, tais como pensão alimentícia, divisão de patrimônio, sem necessidade de se comprovar o esforço financeiro para adquiri-lo, e questões sucessórias, no caso de falecimento, o qual hoje o STF entende que o companheiro ou companheira herda como se cônjuge fosse, ressaltando-se que na união estável existe a aplicação automática do regime da comunhão parcial de bens, o que não acontece em um namoro, uma vez que não há regime de bens entre namorados. Os bens são sempre particulares e incomunicáveis. Daí a importância deste documento, para deixar claro que não se pretende o reconhecimento daquela relação como uma união estável. Desta forma, o contrato de namoro pode ser um bom instrumento para proteger direitos e noticiar a vontade dos envolvidos em algumas situações. Lembrando que, juridicamente, não há uma garantia que produzirá efeitos. De toda forma, é uma excelente prova a ser produzida em uma eventual demanda judicial, ação judicial de reconhecimento de união estável, ficando inequivocamente claro que as partes nunca tiveram a intenção de constituir uma família, não sendo, portanto, uma união estável. Agora, que fique bem claro que deveria imperar a autonomia privada da vontade das partes. O Estado deveria se ater somente aos bens e fatos no tema família que efetivamente sejam relevantíssimos, em que haja uma efetiva vulnerabilidade, como, por exemplo, o direito das crianças e adolescentes, assim como a Lei Maria da Penha. Mas quando existe uma relação entre dois adultos, o Estado não deveria se meter nestes assuntos, pois sempre haverá o perigo de ter uma conotação religiosa ou preconceituosa em querer ditar as regras do direito das famílias. O que vemos hoje é um verdadeiro medo insegurança das pessoas quererem se relacionar como namorados, sem que se tenha uma conotação de união estável. Poderia até mesmo dizer que o fato de uma pessoa não querer se envolver com alguém afetivamente, por estar com medo que o namoro seja erroneamente interpretado como união estável e com as suas repercussões jurídicas, no meu entendimento, fere o princípio maior que nós temos, que é a dignidade da pessoa humana, que está lá em nossa Constituição Federal. Agora, é importantíssimo que você possa optar que o contrato de namoro observe, então, dois requisitos fundamentais para a sua segurança no caso do contrato de namoro. O primeiro é que o contrato seja realizado de uma forma pública, uma escritura pública, perante o cartório de notas. E o segundo, que sempre se tenha a assessoria de um advogado para que todas as cláusulas contratuais estejam de acordo com a lei e com a Constituição, garantindo assim a real intenção das partes na eventualidade de existir uma ação judicial que se pretenda converter um namoro em uma união estável.
e para que fique bem claro ao judiciário essa questão. Isto fará toda a diferença diante das provas a serem apresentadas em uma suposta demanda judicial. Para mais informações, acesse o nosso site www.faurradvocacia.com.br. Inscreva-se no meu canal no YouTube chamado Seu Direito. E como eu disse antes, peço que se inscreva, curta e compartilhe o canal e ative o sininho para estar sempre atualizado com as notícias jurídicas mais importantes para você. Muito obrigado e nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!